Glória a Deus, irmãos. É um grande prazer trazer a palavra de Deus agora e é uma palavra para a família. Quando, um pouco antes do pastor Joel me convidar, eu já vinha meditando na palavra de Deus, eu vinha meditando no servo de Deus Davi. E na Santa Ceia, para me ajudar na ministração, antes ainda de ali, né, o pastor Tiago Rick também falou um pouco de Davi e ali me ajudou bastante também o que eu quero trazer para vocês. Quando a gente olha, né, servos de Deus, abençoados, como nós, que servimos a Deus, somos fiéis a Deus, e nós vemos algumas famílias e casas muitas vezes destruídas, com os filhos destruídos, a gente pode se perguntar, o que acontece? Será que Deus não cuida dos filhos, né? Por que uma família que tem uma intimidade com Deus tão grande, às vezes tem problemas sérios com os seus filhos e problemas em que eles acabam se desviando dos caminhos do Senhor? E eu, estudando um pouco sobre isso, acabei parando um pouco em dois homens que eram homens de Deus, mas que os erros deles foram relacionados às famílias. Você tem o sacerdote Eli, que lá em 1 Samuel capítulo 2, nós vemos que quando Eli ficou sabendo de tudo que os filhos faziam, de toda a situação que os filhos desprezavam ao Senhor, né? Porque diz assim o versículo 12 de 2 Samuel, do 1 Samuel capítulo 2, e os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne ainda estava cozinhando, ele enfiava no garfo da panela, ou a travessa, ou o caldeirão, ou a caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de se queimar a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo sacrifício: dê-me um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitara aceitará de você carne cozida somente crua. E quando a gente estuda um pouquinho essa passagem, e nós vemos que os filhos de Eli eram maus, e a gente fala assim, mas o que pode acontecer? E no verso 22, a gente vê assim, Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhe perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Quando a gente olha para Eli e a gente olha para Davi, na mesma sequência, porque a família de Davi tem um problema sério também. Nós temos Absalão, nós temos Amnon, nós temos Tamar, né? Nós temos Davi com Betseba, a traição, o adultério e o assassinato de Davi. Nós vemos que esses dois homens, muito mais Davi, porque o próprio Deus diz que Davi tinha um coração que agradava a ele. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi não teve sucesso com a família, assim como Eli, sendo sacerdote de Deus, sendo não só o sacerdote, mas sendo o juiz também daquela época, ele também não teve um futuro com a sua família.
E por causa desses erros de Eli, toda a tribo que estava destinada a servir ao Senhor foi repreendida. Os filhos dele foram mortos e ele acabou morrendo, e a arca do Senhor foi levada. E quando nós olhamos para Davi, nós vemos uma consequência desastrosa. Existem duas linhas de pensamento em relação a Davi. Existe uma linha de pensamento que diz que por causa do pecado dele com Betseba, a palavra de Deus diz, e isso é um fato, que a espada não se apartaria da descendência de Davi, da família de Davi. E também que tudo aquilo que ele fez às escondidas fariam a ele às claras durante o dia, onde todo o povo estaria vendo. E tudo isso aconteceu pela palavra de Deus. Mas quando a gente olha e fica pensando, como um homem, segundo o coração de Deus, pode ter uma família tão devastada? Como um sacerdote que tinha um relacionamento íntimo com Deus e que foi o homem que instruiu Samuel a servir a Deus, como este mesmo homem não conseguiu instruir os seus filhos? E aí a gente fica, de certa forma, olhando também, às vezes, alguns irmãos, e a gente não entende como pode irmãos que são realmente cheios do Espírito Santo, que têm tantos problemas na família. Eu sei, e a gente lê, e a gente sabe, né, que a palavra de Deus diz que o diabo, o nosso adversário, está ao nosso derredor, buscando apenas uma oportunidade para nos destruir. E esse mesmo diabo, a palavra de Deus fala que não dorme. Ele fica buscando todo o tempo uma oportunidade para destruir a mim, destruir a você, destruir a sua família, destruir a nossa família. Porque quando ele destrói a família, ele destrói a principal estrutura da igreja. Porque a igreja começa dentro do lar. A igreja começa nas famílias. Porque dentro da família nós temos uma estrutura da igreja, que é o sacerdote, que é o pai, né? Ali administrando aquele lar. E nós vemos famílias totalmente destruídas. Mas quando a gente olha, às vezes, para essa família, e a gente começa a perceber, por exemplo, nós olhamos para Eli, e olhamos que Eli não tinha pulso para educar os filhos. Porque quando Eli vai chamar a atenção dos seus filhos, ele simplesmente fala: não é bom que vocês façam isso. Não é bom que as notícias se espalhem no meio do povo que vocês estão fazendo essas coisas. Mas Eli não repreende. Eli não retira os filhos da posição de sacerdote, não afasta eles do ministério, continua mantendo os filhos ali ministrando diante do Senhor, onde todo o povo estava vendo o que estava acontecendo. Quando a gente olha para Davi, claro, assim como o pastor Tiago disse na ministração da ceia do Senhor, ele disse e trouxe uma palavra onde Davi existia traumas na infância. Eu até entendo isso, porque quando você olha para Davi, ele é o mais jovem, ele é desprezado pelos irmãos, e nós vemos isso em algumas passagens, tanto quando ele não foi chamado ali para comer junto com Samuel, né? E também como ele foi tratado quando ele foi levar ali os mantimentos para os irmãos que estavam na peleja, onde ele saiu ali vitorioso contra Golias. Quando a gente vê esse cenário, a gente pode entender e ter a mesma noção que o pastor Tiago Rick teve, que Davi era desprezado. Davi era um homem que vivia abandonado dentro da sua casa. Uma criança que não tinha um relacionamento familiar nem com os irmãos e nem com o pai. Não tinha amor.
Isso, aparentemente, é algo que você pode entender pela palavra de Deus. Mas uma coisa que me chamou a atenção em relação a Davi, e isso eu fico atento, que é o seguinte: apesar de Davi viver longe da sua família, apesar de Davi viver longe do seu pai, apacentando as ovelhas e ser desprezado dos seus irmãos, essa solidão de Davi, afastado da família, foi onde ele teve um maior relacionamento com Deus. Porque quando ele estava lá nas Campinas, sozinho, apacentando as ovelhas, era onde ele pegava a sua harpa e adorava a Deus. E foi nesses momentos que ele aprendeu a ter um relacionamento íntimo com Deus. E foi nesses momentos que ele aprendeu a ter um relacionamento íntimo com o Pai Celestial. Então, quando Deus precisa chamar um novo rei segundo o seu coração, ele olha para Davi lá, solitário no meio da campina, e naquele momento ele olha um homem que é segundo o seu coração. E ele chama esse homem para ser rei sobre Israel. E ele foi um grande rei. Ele é um rei que é lembrado não só por nós que somos cristãos ou pelos judeus. É um rei que tem nome em todo o mundo, na história secular é um rei lembrado. Mas quando eu olho para a família de Davi, eu só vejo desastre. Apesar de Davi ter um relacionamento com Deus íntimo, apesar de Davi ter um relacionamento com Deus segundo o coração dele, esse mesmo Davi, eu olho ele sendo negligente com os seus filhos. Porque quando Amon ali pega sua irmã à força, eu não vejo Davi o repreendendo. Quando Absalão, ali, com todo o seu ego e com toda a sua altivez e seu orgulho, se põe diante do povo, até julgando antes que Davi julgue, eu não vejo Davi indo lá e colocando o filho dele no lugar que deveria estar. Então, você fica... E quando, por exemplo, Adonias quis o reino antes de Salomão, Davi também não coloca uma condição e não educa os filhos. Você vê a passagem de Deus apenas que o quê? Quando Adonias quer o trono, vai lá Davi e manda ungir Salomão antes, para que ele fosse rei sobre Israel. Mas você não vê, por exemplo, o que a palavra de Deus diz em Deuteronômio, quando Deus fala e instrui o povo de Israel que está ali para entrar na terra prometida, e Deus fala assim para o homem, ele fala assim para a família: quando vocês entrarem na terra, você pega os seus filhos, coloca ao seu redor e conte todas as maravilhas, proezas, tudo que vocês tiveram de experiência com Deus, para que os seus filhos, quando entrarem na terra, possam ter um conhecimento de quem é o Senhor, o Deus que vocês servem. E que eles possam, através da sua experiência, do seu relacionamento com Deus, eles possam ter prazer em se relacionar com Deus. E a palavra de Deus ela é bem clara também. Ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ela crescer, ela não se desviará dele. Se você pensar também, segundo o que a psicologia tem por conhecimento, as fases da criança de aprendizado, desde a sua tenra idade até ele se formar após a adolescência, onde você consegue ali nos primeiros anos de vida, depois na infância e tudo mais, você cria o caráter de uma criança. Você cria a personalidade que ela vai ter, como agir diante das circunstâncias. Você pode mimar o seu filho, você pode não mimá-lo, você pode ensiná-lo que os erros existem consequências. Você pode educar o seu filho de uma forma onde ele aprenda a se relacionar com Deus, mas que ele aprenda a ter responsabilidade.
Então, eu fico preocupado muitas vezes quando eu vejo situações dentro de famílias com homens e mulheres abençoados por Deus. Homens e mulheres que oram e os doentes são curados. Homens e mulheres que oram e os demônios são expulsos, mas que acaba tendo um problema sério dentro do lar. E quando você vai analisar um pouco essas famílias, você vai ver que muitas vezes o dedicar desse homem ou dessa mulher para com a casa do Senhor, para com o trabalho ou outras preocupações, ele esquece-se dos seus filhos. E se você for pensar nos dias de hoje comigo, nós vivemos uma sociedade que é uma necessidade hoje do esposo e da esposa estar trabalhando para poder trazer pelo menos um conforto para dentro do lar a nível financeiro. Precisa-se hoje onde tanto o esposo como a esposa trabalham. Então, quando esses dois chegam em casa após um dia cansativo de trabalho e onde o filho chega com toda a saudade ou carência de estar com o pai, de estar com a mãe, na maior parte das vezes você vê um pai que quer tranquilidade, quer descansar, ele não quer se relacionar com ninguém, ele quer descansar e acaba desprezando um filho numa tenridade. E a mãe chega dentro de casa com tantos afazeres do dia a dia e acaba também não dando tanta atenção para um filho. E esse filho acaba sendo criado a uma certa distância dos seus pais, sem um relacionamento. E eu fico muito preocupado, não só com isso, mas com uma outra questão que é muito séria. Nós, como os pais, temos a seguinte tendência. O nosso filho é um recém-nascido. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. O que eu fico muito preocupado com os pais que acabam não prestando atenção nos detalhes dos filhos e nos sinais que os filhos dão ao longo dos dias. Porque o que acontece? Você chega em casa, você olha para os seus filhos, eles têm 5 anos, 6 anos, 7 anos. Tá tudo bem. Tá tudo em ordem. Eles estão quietinhos, brincando, assistindo televisão, jogando, conversando com um amigo, na escolinha, e você não percebe o que está por trás. Só que, como eu disse no início, o diabo, o nosso adversário, não dorme. O nosso adversário está buscando uma oportunidade, uma só, para destruir a nossa família. Porque Jesus disse que ele veio para matar, roubar, destruir. E quando o chefe da família, a esposa, por causa dos afazeres do dia a dia, acabam negligenciando o relacionamento com o filho e observar o dia a dia dessa criança, os momentos, as alegrias, as tristezas, e porque estão cansados, sim, do trabalho, do dia a dia, da igreja, porque o nosso dia a dia como cristão é levantar, buscar o Senhor, sair, trabalhar, voltar para casa, tomar um banho. Muitas vezes não dá tempo de jantar, a gente vai para a casa do Senhor, volta da casa do Senhor, janta, descansa, o filho já vai para a cama. E qual o tempo que nós tiramos para pegar os nossos filhos, colocar ao nosso redor e falar da palavra de Deus? E contar para os nossos filhos quão grande é Deus que operou em nosso favor em tantas circunstâncias, em tantos momentos de dificuldade. Quando nós precisávamos de Deus, nós dobrávamos os joelhos, buscávamos o Senhor de todo o coração e Deus ouvia e dava-nos vitória. Quantas vezes você que está me ouvindo participou, seu filho, das circunstâncias difíceis que a família está enfrentando para buscar a face do Senhor? Quantas vezes você participou, o seu filho, das grandes vitórias que Deus deu para você como servo de Deus, pai de família, mãe que ali está vencendo? Quantas vezes o seu filho viu o operar de Deus?
Isso, não só isso, quantas vezes esse filho, numa dificuldade, numa fragilidade, num desprezo dentro do colégio, teve liberdade para chegar para você e poder falar o que estava acontecendo. O seu filho tem essa liberdade com você? Então, quando a gente vê na Bíblia Sagrada homens de Deus e homens como Davi, que é segundo o coração de Deus, um homem que a nível espiritual e como rei de Israel era nota 10. Um homem que todas as batalhas que ele ia, ele saía vitorioso. Quando ele teve ousadia diante de Golias e ali de declarar a palavra do Senhor e falar para ele: quem és tu, incircunciso, que vem contra o exército do Deus vivo? Hoje mesmo darei a sua carne a comer às aves do céu. Esse mesmo homem não teve ousadia de educar os seus filhos, de repreender os seus filhos, de ensinar os seus filhos. Entenderam? Então, aí a gente olha dentro da casa do Senhor, sim, famílias extremamente abençoadas. E aí a gente vê por que esse tem um problema e aquele não tem um problema. E mesmo no caso de Davi, se você ler a palavra de Deus, você fica na dúvida com uma teoria do que é o seguinte: Davi foi desprezado? Davi teve um trauma de infância? Davi, por ser desprezado por seu pai, pelos seus irmãos? Eu não creio nisso. Porque se você olhar na realidade, Davi não tinha um relacionamento tão íntimo com a sua família. Porque assim que Davi é nomeado rei e ele vai reinar em Hebrom, você não ouve falar dos familiares de Davi. Você não ouve falar mais dos pais, você não ouve falar dos irmãos. Você não tem nem nada na palavra de Deus que mostra esse relacionamento. Você vê, sim, Davi cuidando dos seus familiares quando Saul está o perseguindo e ele está ali na caverna, escondido, onde você vê que o pai e os irmãos, a família, vai até Davi. Mas também foram até Davi porque tinham medo de Saul. E foram ali para estar com Davi. Sim. Mas você não vê esses mesmos familiares quando Davi está reinando. Você não vê Davi como o rei, com seu pai, com seus irmãos. Nos valentes de Davi, nenhum dos seus irmãos está incluído. Nenhum. Então, sim, você pode entender, existia uma dificuldade na infância de Davi, mas ao mesmo tempo, essa dificuldade na infância de Davi o fez ser um homem segundo o coração de Deus, porque nessa solidão, lá nas campinas, cuidando das ovelhas, ele conheceu a Deus de uma forma sobrenatural. E essa escassez de uma família, ele acabou tendo em Deus, o Pai, o Todo-Poderoso. E o Espírito Santo o ajudava. E essa experiência ele teve com Deus. Mas ele não conseguiu, do mesmo jeito que ele não tinha esse relacionamento com a sua família, ele não conseguiu trazer o relacionamento para os seus filhos. Porque quando você olha, imagina só, do mesmo jeito que você e eu, nós trabalhamos, nós temos as nossas lutas diárias, tem tantas coisas que nós temos que fazer ao longo do dia. Trabalhar, cuidar disso, cuidar daquilo, chega final de semana, culto à noite, santa ceia, escola dominical, para quem é obreiro, reunião de obreiros, culto à noite novamente. E aí, que tempo sobra para você estar com a sua família? Que tempo sobra para você dedicar para os seus filhos? Nós temos que tomar cuidado com isso. Porque muitas vezes a gente sobrecarrega o nosso dia, o nosso tempo, os nossos horários, a nossa vida e achamos que está indo tudo bem. Por quê? Financeiramente, nota 10. Espiritualmente, nota 1000. Participando na casa do Senhor, cheio de afazeres, pessoas sendo abençoadas através do seu falar, do seu agir, do seu louvar. Quando você louva, quando você fala, Deus operando
através de você, como operava no livramento de Israel através das mãos de Davi, onde ele colocava as mãos vinha a vitória, e onde muitas vezes os homens de Deus colocam a mão, demônios são expulsos, enfermos são curados. Mas ele negligencia a família, negligencia o filho, ele não está presente ali quando ele está sendo formado o seu caráter. E quem está ensinando essa criança é um amigo de escola, é um professor. Quem está ensinando essa criança é um programa de TV. Quem está ensinando essa criança... E eu costumo falar nessa questão do ensino, inclusive, que é preocupante para nós, é o seguinte: nós como pai, sabe quando vamos perceber que os nossos filhos estão sendo lesados totalmente no seu crescimento? Quando eles tiverem uma idade para dizer: chega, eu não quero servir a Deus, eu vou servir o mundo, eu vou para as baladas, eu vou ter o namorado que eu quiser, a namorada que eu quiser. Porque enquanto ele está na infância, ele fica calado. E aquilo vai criando o caráter dele. Só que quando ele chega na adolescência, em uma certa idade, ele chega: não vou mais na igreja. Começa a sair com os amigos, põe as asinhas de fora, e aí nós falamos assim: eu não entendo. O meu filho está fazendo isso, está fazendo aquilo. Irmão, ora. Só que, irmãos, a gente deixou, muitas vezes, o diabo trabalhar na vida dos nossos filhos muito tempo. Anos. E aí a gente fica tão preocupado e não entende o que está acontecendo. E eu fico muito triste com tudo isso, porque a gente acaba não olhando para as famílias totalmente destruídas e não entende o que está acontecendo. E os irmãos, servos de Deus, fiéis, homens e mulheres que servem a Deus, se dedicam para a obra do Senhor, não conseguem entender o que acontece, o que aconteceu, para que a família dele ficasse enlaçada de uma forma tanto assim. E aí eu estava buscando a Deus nesse sentido, falei assim: Deus, o que acontece? Por que ocorre essas coisas com homens e mulheres de Deus fiéis, que são os servos de Deus que buscam a tua face? E aí Deus me deu essa palavra. E diante de tudo isso, o que eu tenho para falar para você, meu querido, que está ouvindo essa live hoje, se você puder compartilhar, se você puder passar para as pessoas, é o que? Cuida do seu filho desde a tenra idade. Acompanhe, ouça, abrace, beije, esteja com ele, entendeu? Porque nós vemos, por exemplo, eu sempre ouço às vezes, o jovenzinho, tá adolescente, aí a mãe ou o pai vai abraçar o filho, porque já passou o tempo, né? E acabou não tendo um relacionamento quando criança, e às vezes ali na adolescência vai querer abraçar o filho, não quero. Aí a gente vê, não, mas essa idade eles têm vergonha de abraçar, beijar. Não, irmão. Eles têm vergonha porque muito tempo você negligenciou essa situação. Muito tempo foi negligenciado o relacionamento com os seus filhos. Por isso que ele chega numa idade e aí é ele que negligencia você. Do mesmo jeito que você afastava ele quando na infância, no início da adolescência, porque você não tinha tempo, ele te afasta depois. Porque este foi o exemplo que nós demos a eles. Isso realmente, nós temos que começar a entender porque tantas vezes famílias são destruídas e essas mesmas famílias são homens, mulheres de Deus fiéis. E esse relacionamento do homem, esse relacionamento
do homem com Deus necessariamente não reflete o mesmo relacionamento que esse homem de Deus tem com a sua família, com seus filhos. E eu fico muito triste quando eu vejo uma família destruída assim. Essa semana mesmo, eu estava olhando alguma coisa na internet, estava vendo filhas de um grande amigo meu, um servo de Deus fiel, irmãos, mas que teve a família totalmente destruída. Não por culpa dele, mas teve um divórcio, as filhas em um relacionamento homoafetivo, as duas. Então você olha como a família daquele homem que é de Deus, fiel, é até um homem chato, que eu poderia dizer, não chato sim, mas exigente com a palavra de Deus. Mas ele teve um adultério e teve, não um adultério dele, adultério da esposa, e teve as filhas num relacionamento homoafetivo. Como pode isso acontecer? Alguma negligência ocorreu, porque Deus, o Deus que nós servimos, ele não é um Deus de confusão. E ele é um Deus fiel. E ele permanece fiel mesmo quando nós não somos fiéis. Eu creio nisso. Eu creio nesse Deus. Eu creio nessa posição de Deus. E Deus não vai trazer um erro para sua família, ou uma destruição para o seu lar, ou um castigo para o seu filho. Ele não vai fazer isso. Nunca. Mas são situações que nós mesmos permitimos que aconteçam diante de negligências, erros e falhas da nossa parte. Eu quero que você pense nisso. E você que está me ouvindo, ainda existe tempo para você corrigir isso. Você olhe para a sua vida introspectivamente. Olhe o que está acontecendo. Perceba o que está ocorrendo com a sua família, com seus filhos, com seus netos. E tente corrigir isso imediatamente. Relacionamento é a palavra. Você tem que ter relacionamento com a sua família, com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos. O seu filho tem que olhar para você, e eu sei que ele olha, como um super-herói. Quando ele olha para você, ele tem que enxergar alguém que ele quer se espelhar. E não o contrário. Mas ele quer se espelhar porque ele vê a dedicação sua para o Senhor. Ele vê que você chega, abraça, carinho com a esposa e vice-versa. Ele vê o respeito do casal entre si. Ele vê o filho, ele vê o respeito do tipo assim, ô pai, quero fazer isso. Você já conversou com a sua mãe? O que a sua mãe disse? Ah, disse não. Então é não. E vice-versa. Não é um tirando a autoridade do outro. O filho quer ver o pai chegando em casa, dando um abraço nele, perguntando como foi seu dia, filho? O que aconteceu? Tudo bem? Como foi a aula? Irmãos, façam isso. A família precisa. Nós estamos vivendo um momento eminente de destruição de lares. E temos que tomar cuidado, porque o nosso adversário só veio para matar, roubar e destruir. Nós vamos orar agora com o pastor Marquinho e com a irmã Sandra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez na tua presença, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, de nesta noite, Senhor, ouvirmos essa palavra tão maravilhosa vindo da tua parte para os nossos corações, Pai. Nos ajuda, Senhor, para que possamos aplicar para as nossas vidas tudo que aprendemos, Senhor, nesta noite, Pai. Te dou graças, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, pelo seu amor, pela tua misericórdia, Pai. Te agradeço, Senhor, pela vida do meu esposo, que neste dia faz mais um ano de vida, Pai. Te agradeço, Senhor, pela saúde que o Senhor tem dado a ele. Senhor Jesus querido, te peço, Pai, que se o Senhor não voltar,
que muitos e muitos anos, Senhor, possa estar junto, trabalhando na tua obra, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor nos entregou para fazer, Pai. Jesus querido, eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que se manifestou nesta live, Senhor. Muitos agradecidos pela palavra, Jesus querido. Que o Senhor Jesus ajude a cada um, Senhor, a colocar em prática aquilo que ouviu nesta noite, Senhor. Deus maravilhoso e santo, te dou graças por tudo, Jesus. Em nome de Jesus, o teu Filho, eu te agradeço. Amém. Querido Senhor, graças te damos pela vida do pastor Roberto, que ministrou essa palavra, pela iniciativa da Igreja Assembleia de Deus Belém, Campinas, ó Deus, pela vida do pastor Joel, da irmã Edneia, no trabalho da família. Continua usando os teus filhos, Pai. Também te louvamos, meu Pai, porque o Senhor falou com tantas vidas esta noite, ó Pai. Pedimos, então, que o Senhor faça com que a tua palavra, principalmente para os pais cujos filhos são pequenos, são crianças, são bebês, que possam dar atenção a esta fase da vida, ó Deus, falando do Senhor Jesus, dando conselhos para a vida, porque eles vão guardar isso o tempo todo em que viverem, Senhor. Portanto, Senhor, ajuda-os, ajuda esses pais a terem paciência, ó Deus, para responder às perguntas dos seus filhos. Meu Senhor, para conviver numa harmonia, para tratar bem o seu cônjuge um ao outro, ó Deus, para que isso também reflita no bem-estar emocional da criança, meu Pai, e que possam crescer crianças saudáveis. Desperta os pais, ó Deus, para o culto doméstico, para o devocional na sua casa. Senhor, também desperta os pais para levar os seus filhos para a escola bíblica dominical, meu Deus. Em nome de Jesus, tudo isso, Senhor, ajuda, ó Deus, a formar, ó Deus, o caráter da criança, sem negligenciar a parte que os pais devem fazer. Ó Deus, continua abençoando a tua igreja, com os projetos que tem também, ó Deus, além de treinar casais, de ensinar famílias a convivência conforme a tua palavra, também, Senhor, de orientar os pais para a criação perfeita, ó Deus, dos seus filhos. O Senhor tem os conselhos todos na tua palavra, Pai. Ajuda para que as famílias atentem para a tua palavra. Agora te peço por esse filho adolescente, meu Senhor, que muitas vezes se sente revoltado e nem sabe o porquê, mas ele precisa do Senhor. Ajuda, meu Senhor, dá graça a esse adolescente, a este jovem, para que possa se voltar para ti. Pastor Roberto vai orar agora, Senhor. Continua usando o teu filho, que já foi usado por ti para ministrar a palavra, que possa agora orar também com graça, ó Deus, para que as nossas vidas sejam abençoadas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus, a nossa família é o melhor presente, é o maior presente que o Senhor nos dá após a salvação. Deus, que o nosso viver, que o nosso levantar, o nosso deitar, seja assim, diante da tua face, tendo um relacionamento íntimo contigo, Pai. Mas que este relacionamento, Senhor, reflita no mesmo relacionamento que nós temos com os nossos filhos. Assim como o Senhor, como o Pai, sonda os nossos corações para entender tudo o que há nele. Que nós possamos, meu Deus, olhar para os nossos filhos e sondar, meu Pai, e entender as ansiedades, as angústias, as tristezas, os desejos. Oh, meu Pai, que nós possamos, Senhor Deus, sempre estar do lado do nosso filho, assim como o Senhor diz que estaria junto conosco todos os dias. Que nós possamos, meu Deus, dar um abraço forte, carregar os nossos filhos nos momentos difíceis, assim como o Senhor
nos carrega, Senhor, e está conosco, Senhor Deus, para nos dar vitória. Que nós possamos, Senhor Deus, pegar na mão dos nossos filhos e atravessar, sim, Senhor Deus, momentos difíceis, porque o Senhor faz isso conosco como Pai. Que nós possamos, meu Pai, colocar os nossos filhos debaixo de nossas asas e guardar e cuidar, Senhor, assim como o Senhor faz conosco, Senhor. Que nós possamos, meu Pai, Jesus, conhecer o coração dos nossos filhos, assim como o Senhor conhece o nosso coração. Que nós, Senhor Deus, com o mesmo relacionamento que nós temos contigo, papai, que possamos, Senhor Deus, chegar diante de Ti, chorar, meu Deus, desejar de Ti um abraço como filho, desejar de Ti, Senhor Deus, um abraço forte, poder abraçar e beijar o Senhor, de chamar papai, eu te amo. Que os nossos filhos tenham essa intimidade conosco, Senhor. Nós desejamos isso contigo, mas nós não damos isso para os nossos filhos. Nós desejamos ser tratados por Ti como filhos amados, como tendo um Deus que ouve as nossas orações, que atende, que sempre está pronto para nos colocar no colo e cuidar. Mas quando nós olhamos para os nossos filhos, nós não damos o mesmo relacionamento com Ele. E aí queremos ainda, Senhor Deus, que os nossos filhos tenham intimidade conosco. Sim, Pai, Jesus, abençoa, Senhor Deus, o pastor Joel, meu Pai, que vai continuar esta oração, Senhor. Sim, Pai. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por Tua bondade, por Tua misericórdia, Senhor. Por Teu favor. Te agradecemos por esta oportunidade Sim, de, juntos aqui com esses irmãos, sim. podemos estar intercedendo, Senhor, pelas famílias,